polêmico, espero que não, mas é uma pergunta que muita gente me faz no direct, às vezes aí no Instagram, no próprio YouTube. E quando eu morrer, o que será da minha coleção? Então, esse é um assunto que eu acho que a gente abordou uma vez aqui, de uma forma bem rasteira, no nosso vídeo 500, que foi o vídeo que eu contei que foi quando eu perdi meu pai. Aliás, esse vídeo eu nunca reassisti porque eu tenho um receio muito grande de voltar toda aquela situação, que hoje para mim é bem resolvida, mas tem a ver muito com uma solução simplória, uma resolução simplória sobre o assunto, mas sobre isso. Esse vídeo não é um vídeo sobre lamentar, não espero que vocês lamentem ou mandem seus sentimentos, agradeço por isso, mas não é sobre isso, é mais sobre o raciocínio do que, já iniciando essa situação, muita gente se preocupa com o que será da coleção. E tem gente que se preocupa, obviamente, dos desdobramentos, tem gente que fala assim, não, mas aquilo ali vale dinheiro, para quem vai ficar, etc, etc. As opiniões que eu vou dar, as configurações que eu tenho são minhas. Não quer dizer que eu estou correto ou errado, mas é o jeito que eu vejo e talvez seja útil, especialmente nos desdobramentos burocráticos que muita gente não sabe que acontecem. Então, por que não passaram por isso? Nos últimos anos, eu praticamente sou o coveiro da família e o inventariante, porque eu tive pouco contato com a morte ao longo da vida, obviamente perdi amigos, tudo, mas de ter que resolver situações, a coisa começou de 2017 para cá, quando eu perdi minha avó, depois perdi meu pai, e depois fui perdendo outras pessoas. Então, primeira coisa, quando eu morrer, eu não me importo com que fim será dado à coleção, porque eu estou morto. Então, eu vejo pelas coisas que eram do meu pai, da minha avó, tem várias coisas das coleções, dos souvenirs de ambos, que eu guardei e tenho aqui, às vezes, expostos ou guardados, mas são coisas que eu não guardei por causa deles, mas eu guardei porque me lembravam de momentos com eles. Então, minha avó tinha lá uma cristaleira cheia de coisas e tal, boa parte daquilo lá eu acabei dando para pessoas que realmente se importavam com aquilo, com aquele tipo de bem. E no caso do meu pai a mesma coisa, tinham várias coisas que acabei dando para pessoas que se interessaram porque eram úteis. E guardei apenas aquelas coisas que realmente lembravam os momentos que eu vivi com meu pai ao longo desses 43 anos. Então a primeira coisa que as pessoas se preocupam é, puxa, mas como é que será que vão dar? Será que vão jogar fora? Não interessa mais. Eu estava conversando na última CCXP com os meninos dos Barões Collectibles, que perderam um dos integrantes de câncer recentemente, inclusive mais novo que eu. E eu estava falando com o primo dele, querido tal, que é o Stuart, em memória dele, em respeito a ele. E aí eu, intromissivo que sou, e conversando sobre o assunto, até falei, olha, o que eu acho, e em relação, especialmente quando eu penso no meu pai, nas pessoas que se foram, o teu primo, se existe alguma coisa do outro lado, provavelmente ele não se importa com o que você está fazendo nesse momento. Ele se importa de você estar bem, se existe o outro lado. Ele quer que você seja feliz, não que você faça sacrifícios. Então, se você está aqui, porque em memória dele, mas está feliz com isso, ótimo. Se não, você não deveria estar aqui. E é assim que eu tenho feito ao longo do tempo. Então, apesar de pedalar, eu sempre fui displicente com bicicleta, com carro. Meu pai, a bicicleta sempre brilhando, treinava com a bicicleta brilhando e tal. Bicicleta, uma Scott linda, tal, não sei o quê. Outro dia eu saí para almoçar com a Luciana e tive que prender as bicicletas no poste. E alguém falou para mim, puxa, você prendeu a bicicleta do seu pai no poste, se ele visse isso? Eu falei, olha, era um poste bonito, bem pintado. Não que eu tenha chegado, nessa libertação, demorou para eu chegar nesse tipo de libertação, mas as pessoas, aquelas coisas não pertencem mais àquelas pessoas que se foram. Então alguém tem que ou dar um fim, ou guardar, ou dar uma destinação. Então, quando eu morrer,
eu certamente não vou mais estar me importando. Mas tem muita gente que vem com aquela história de, puxa, mas aquilo ali vale, é uma poupança tal. Então, eu cheguei a ver há muitos anos atrás, quando a gente fazia parte do grupo do FDA Cash, que era o fórum do Figuras de Ação, e tinham pessoas até querendo declarar no imposto de renda a coleção. Então, chegando, que eu acho um absurdo, mas cada um é cada um. Mas tinha gente querendo declarar aquilo como, sei lá, para o Bolsonaro, para quem for, que você tem aquilo ali, que aquilo ali vale alguma coisa. Cheguei a esse ponto. E quando a gente fala, na minha opinião, de novo, esse sou eu, você é diferente. Na verdade, aqui eu estou dando minhas opiniões, mas o que eu acho é que quando a gente quer muito alguma coisa, arrumar motivos para convencer aos outros e se convencer que aquele dinheiro não é perdido, que aquilo não é um gosto, aquilo ali tem uma função prática, econômica. Então as pessoas começam a dizer, puxa, mas aquilo ali vale um investimento, aquilo ali vale dinheiro, quando eu morrer, aquilo ali é uma poupança, etc. Tem pessoas que fazem até planilhas no Excel, etc. Então, como eu vejo isso? Eu já falei várias vezes, quando eu compro algo, eu dou como perdido o dinheiro. E não é sobre ter o dinheiro, ser rico, ser pobre, ser isso e aquilo. E eu vou comentar porque o motivo disso, porque morrer, para quem já enterrou pai, mãe ou parente próximo, sabe que morrer é caro pra caramba. Muito caro. Então, antes de se você está pensando em quem vai ficar, é muito melhor você deixar algo que tenha liquidez imediata e fácil do que um monte de estátuas e bonecos. Porque quando alguém morre, eu vou dar 3 exemplos, e no sábado minha prima teve que lidar com esse assunto, vocês vão entender onde eu quero chegar. Quando minha avó morreu, meu irmão lá em Santos e tal, na minha opinião ele foi meio que enganado, 18 mil reais. Então, naquele momento, às pressas, você tem que desembolsar 18 mil reais de funerária, crematória, etc. Quando meu sogro morreu, 6 meses antes do meu pai, que tinha seguro funerário, tal, etc., mesmo assim, do seguro, mais o que foi gasto adicional, 8.500 reais. De repente, bem mais barato que minha avó, sim, porque tinha um seguro funerário, etc. E quando meu pai morreu, eu não vou entrar em detalhes, mas eu liberei todo mundo no hospital, falei para minha madrasta ir embora, todo mundo ir embora, ficou eu e meu cunhado, que estava ali me acompanhando. Eu sentei na guia do hospital e falei, bom, eu falei para todo mundo que sabia o que fazer e não faço ideia nesse momento. E tomei 2 ou 3 decisões que eu descobri mais ou menos o caminho das pedras, vamos falar assim, nessas dificuldades 1.000, de repente. Mas muito mais barato do que pronto, você tem que arrumar 7 pau. Então imagine que eu não tenho nada guardado no carro, mas o boneco ainda é um negócio imobilizado. E aí tua esposa, teus filhos, seja lá quem for, tem que arrumar 7 pau. Imagine eles saindo, olhando a sua planilha, para ver quanto vale e ficar oferecendo em grupo, bonequinho por bonequinho, estátua por estátua. Às vezes tem estátua mais cara, mas para conseguir pagar imediatamente o funeral e o eventual enterro ou cremação. Começa por aí. Então, como eu vejo essa história mas a coleção como uma poupança futura, de imediato, se você precisa do dinheiro, se você quer pensar, não pense nos bonecos, pense em deixar o dinheiro porque morrer é caro. E não é só isso. Quando alguém morre, existem impostos que incidem nos bens da pessoa falecida. Existe um imposto que chama o ITCMD, que é de transmissão de bens, etc. E esse ITCMD corresponde a 4% de todos os bens declarados. Então, volto à história. É um assunto que eu nem penso e provavelmente ela nem vai pensar, e assim como eu não pensei quando as pessoas morreram, porque de repente você tem que pagar enterro e funerária e ainda tem que pagar esse imposto para poder dar entrada no inventário. 4% de tudo. Dinheiro na conta, investimento, imóveis, carro. 4% de tudo que ela tem, inclusive a casa, isso e aquilo. 4 mil é de ITCMD. Aí você fala, mas é só 4 mil? Não. Por quê? Tem
uma outra sacanagem aqui, que de uns anos para cá, assim como o exame médico em clube, que também o sindicato dos médicos fizeram. Bom, e aí, geralmente, a OAB sugere, a OAB que ajuda nós, tal, não sei o quê, a OAB sugere que seja de 6% em cima de tudo. Isso é, entra mais um herdeiro, mais um sócio. Volto à história e vou repetir isso várias vezes. Imagine só, eu morri, você morreu, e de repente quem fica tem que pagar tudo isso, e aí você fala assim, puxa, mas vai começar a vender a coleção tal, no grupelho, tal, no Facebook, etc, etc, para pagar tudo isso de imediato. Não é isso que vai fazer a diferença. Então, de novo, se você está colecionando, colecione para si. Colecione porque você quer aquilo lá. E a gente tem que, às vezes, parar, e eu faço isso também, acaba distorcendo a realidade das coisas para chegar e para concluir que aquilo não é só um passatempo, não é. Então, esse é o meu jeito de ver a coleção. Parentes e amigos tentando vender figura, boneco, estátua em grupo de colecionador sem ter o preço justo. O cara não está nem aí com a dor, com isso e aquilo, ele quer o bonequinho na prateleira. Ele, identificando anos das moedas, pediu a árvore genealógica para saber de onde vieram aquelas moedas. Tenho certeza que meu pai ficaria muito contente e meu avô, que era o primeiro dono das moedas também, do que, primeiro, eu ficar acumulando coisas que não me dizem nada. No baú, que eram coisas que eu via ele namorando e tal, a gente viveu junto, mas provavelmente ela vai ligar para essas pessoas de confiança e outras e vai falar, olha, eu vendo o pacote aqui, eu não quero ficar colocando preço em item por item. Ou provavelmente vai falar, olha, pega tudo, depois que vender a gente faz uma partilha, qualquer coisa. E mesmo que dê mais ou menos, não é isso que interessa. O que era para ser perdido, quando eu falei isso várias vezes, muita gente fala, caramba, você perdeu muito com o negócio do teu pai, etc. O que eu mais perdi foi ele. Quando minha avó morreu, o que eu mais perdi foi ela. Todo o resto já não fazia muita diferença. Obviamente, quando a gente fala de... quando não tem impacto financeiro e outras coisas, quando não é prejudicado de outras formas. Mas nessa questão da coleção... E uma última história para vocês verem que não é isso que faz diferença. Então, contei que meu pai foi vamos falar assim, o velório e a cremação mais barata. Minha tia morreu no sábado. Eu falei para minha prima, falei, olha, ligue direto, porque foi isso que eu descobri nos últimos anos, o que eu aprendi nos outros anos. Porque as funerárias, quem conhece, já passou por isso, sabe como é que é, são todas mafiosas. Então, eles se aproveitam da tua dor, daquele momento emergencial, para arrancar tudo que tem como corvos ali. Tente abrir uma funerária para você ver o que acontece, se você termina vivo aqui em São Paulo, Taboão da Serra e tal. Então, eu falei para minha prima, falei, ligue diretamente no crematório tal, porque daí você fecha o pacote diretamente com o crematório, que tem o serviço de translado, etc. Porque quando você fecha com a funerária e depois com o crematório, fica muito mais caro. Segundo, que quando você está ali no hospital, quem passou pela mesma coisa que eu, deve ter visto isso, ele já entrega um papelzinho com uma lista de funerárias parceiras. E quando minha prima ligou no primeiro número que ela achou daquele crematório, caiu numa pessoa que dizia, não, aqui é o cemitério tal, etc, etc. E aquele negócio que tinha saído do meu pai há 2 anos atrás, 7 mil, deram um valor de 25 mil para ela. E ela me ligou na hora, eu falei, tem sacanagem aí. Aí eu peguei o número do lugar e falei, ligue diretamente lá, nesse número. Nesse meio tempo, o WhatsApp dela, que era do cemitério. E quando ela ligou diretamente nesse cemitério, que é um crematório, tal, etc. Na verdade não é cremado lá, é cremado ou na Vila Alpina ou num outro que tem na Zona Leste. Olha quanto ela economizou. Mais que o dobro. E aí a pergunta que eu faço, você acha que numa situação de morte emocional, essa situação toda que eu comentei, de impostos, de sacanagem, então, quem está ali, quem vai sobrar, vai ficar pensando nos bonequinhos? Talvez depois, talvez se ela viveu, se tua esposa, especialmente numa situação imediata, que você precisa pagar essas coisas imediatamente, não é a tua coleção ou a minha que vai fazer diferença.
Repito o que eu disse no começo, isso não sou, eu não estou certo ou errado. Cada um tem a sua estratégia, cada um tem o seu... Sejam úteis. Porque mesmo na história do inventário, você tem que ter um advogado de confiança. Eu ainda bem que encontrei uma advogada que é minha xará dos bens, porque é uma sacanagem. Então, quando você morrer, quando eu morrer, terão coisas muito meio batido, vamos falar assim, uma história do Batman, onde temos uma jornalista japonesa que vai para Gotham, tal, etc. Tem uma questão de clonagem que me desanima um pouco, mas é bem legal, especialmente o relacionamento tal, no Japão, etc. Então, é um mangá que o Estevão me deu, que assina aqui, que fez o quadrinho, fez o mangá. Existe uma coleção da DC Direct lá atrás, baseada no traço dele. Eu tive o Coringa, tive o Duas Caras, tive a Mulher Gato, que é 2006, 2007 talvez. Então, é um cara que teve o seu traço, teve uma coleção aqui. E eu preciso agradecer minha prima, que me deu, eu até postei no Instagram, me deu 2 camisetas aqui, ó. Ela sabe que eu gosto de gatos psicopatas e sabe que eu gosto de Kiss. Isso aqui ela comprou numa loja, ela é santista, ela mora em Santos, comprou lá numa loja no Gonzaga, chama Top Shirts. E aqui, ó, e uma do Kiss, que teve seu último show recentemente, Boom Creatures of the Night. E aqui, ó, tá aqui, ó, Gene Simmons, tá o Eric Carr, o Ace Frehley e o Paul Stanley. Então, minha prima postiça por parte da minha madrasta, mas que é muito gentil comigo. E feliz aniversário, ela tá fazendo aniversário hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aí se vocês já passaram por isso, como vocês veem essa situação, se